Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do Preparatório Radiologia EAD. Eu sou o professor Alisson Dutra e eu resolvi gravar os comentários do simulado solidário que nós aplicamos hoje, dia 1º de fevereiro de 2020, aqui na cidade de Uberlândia. Foi um evento bem legal, nós fizemos a parte da manhã, agora estamos disponibilizando o simulado comentado na parte da tarde. Espero que você tenha obtido um bom resultado na prova online que nós disponibilizamos o link. E agora, você que é assinante, tem todas as 50 questões comentadas em videoaulas. Nós dividiremos em 5 vídeos, contendo 10 questões em cada um. Essas 10 primeiras questões estão disponíveis também através do nosso canal no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Antes de iniciar, uma frase muito bacana que eu gosto sempre de utilizar em minhas aulas. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será a consequência da boa preparação. Questão número 1 da Banca VUNESP do ano de 2019. De acordo com as normas da Portaria 453, competem aos técnicos e auxiliares em suas responsabilidades básicas. Atenção para o termo básicas. Orientar e supervisionar as atividades da equipe no que se referem às técnicas e aos procedimentos radiológicos, cuidarem dos procedimentos radiológicos a que são submetidos os pacientes, levando em conta os princípios e requisitos de proteção radiológica estabelecidos no regulamento, assegurarem que nos procedimentos radiológicos sejam utilizadas as técnicas e os equipamentos adequados, revisarem e atualizarem periodicamente os procedimentos operacionais de modo a garantir a otimização da proteção radiológica. Letra E. Atuarem no programa de garantia de qualidade nas avaliações de doses em pacientes e nas avaliações do índice de rejeição de radiografias, segundo instruções do supervisor de proteção radiológica. E aí, vocês acertaram essa questão no simulado online ou na provinha que vocês imprimiram? A alternativa correta é a nossa letra E. Por quê, professor? A letra A, quando eu falo que, voltando ao enunciado, competem aos técnicos e auxiliares de radiologia em suas responsabilidades básicas. Vamos destacar aqui responsabilidades básicas. Quando eu falo sobre orientar e supervisionar as atividades da equipe, de acordo com a Portaria 453, essa é uma competência do responsável técnico. Está lá na Portaria 453, item 3.27, item D. Quando eu falo cuidar dos procedimentos radiológicos a que são submetidos os pacientes, levando em conta os princípios e requisitos de proteção radiológica, é uma competência também do RT, que está no mesmo tópico da alternativa A, no item B. Quando eu falo assegurar que nos procedimentos radiológicos sejam utilizadas as técnicas e os equipamentos adequados, também é uma competência do RT, está no item A, também lá no tópico 3.27. Tudo isso na Portaria 453. E quando eu falo revisar e atualizar periodicamente os procedimentos operacionais, de modo a garantir a otimização da proteção radiológica, essa já é uma atribuição do supervisor de proteção radiológica. Está no item 3.26, item H. Então, aos técnicos e auxiliares, em suas responsabilidades básicas, compete atuar no programa de garantia de qualidade, nas avaliações de doses em pacientes e nas avaliações do índice de rejeição das radiografias, segundo as instruções do supervisor de proteção radiológica. Gabarito da primeira questão, letra E. Conforme Portaria 453. Questão número 2 da banca IBFC. Considerando a portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, número 453, de 1º de junho de 1998. O que ele quer saber aqui a respeito da portaria 453 de 98. Mesma portaria que nós vimos na questão anterior da banca VUNESP, porém, essa banca já aprofunda mais, prolonga um pouco mais o enunciado. Ele pede para analisar as afirmativas e assinalar a alternativa correta. Isso aqui, pessoal, eu sempre faço nas minhas provas. Eu marco o que o enunciado está me pedindo. Isso é fundamental para não confundir e errar. Alternativa da letra A.
Para cada setor de radiologia diagnóstica ou intervencionista desenvolvida no estabelecimento, o titular deve designar um médico ou um odontólogo, em se tratando de radiologia odontológica, para responder pelos procedimentos radiológicos no âmbito do serviço denominado responsável técnico, ou RT. Letra B. Para cada serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista desenvolvido, independente da quantidade de setores, o titular deve designar um médico ou um odontólogo, em se tratando de radiologia odontológica, para responder pelos procedimentos radiológicos de todos os setores denominado responsável técnico, RT. Observe que aqui ele mudou pequenos detalhes do enunciado da letra A. Letra C. Para cada setor de radiologia, diagnóstico ou intervencionista desenvolvida no estabelecimento, o titular deve designar um médico ou um odontólogo, em se tratando de radiologia odontológica, para responder pelos procedimentos radiológicos no âmbito do serviço, denominado Supervisor de Proteção Radiológica, o SPR. Observa que ele colocou as mesmas coisas do item A, porém mudou o final, colocando denominado supervisor, e aqui no item A está denominado responsável técnico. Isso já é uma dica para você ver que provavelmente a resposta está entre a letra A e a letra C. Vamos avaliar as outras duas. O responsável técnico pode responsabilizar-se por, no máximo, 5 serviços, desde que haja compatibilidade operacional de horários. E letra E, compete ao responsável técnico elaborar e manter atualizado o memorial descritivo de proteção radiológica. E aí, qual foi a alternativa que você escolheu? O nosso gabarito, como eu imaginava, ficou com a letra A. Isso está disposto no tópico Requisitos de Organização, item 3.20 da Portaria 453 de 1998. Comentando as demais alternativas, observe que na letra B ele mudou somente esse detalhe aqui, ó, que está desenvolvido no estabelecimento, aqui ele colocou independente da quantidade de setores. A letra C ele mudou apenas o final, ele colocou a descrição como se fosse de um supervisor técnico. A letra D está colocando que o responsável pode responsabilizar-se por no máximo 5 serviços, o que está diferente do que está disposto na portaria no item B, tópico 3.20. E essa competência que foi dada ao responsável técnico, na verdade, compete ao supervisor de proteção radiológica, está no item A, tópico 3.26 da portaria 453. Por que eu coloquei esses detalhes dos tópicos? Para que você possa pegar a portaria e dar uma olhadinha. Se você não tem ela disponível e é aluno da plataforma do Preparatório Radiologia AD, ela está disponível nos materiais de apoio. Basta dar uma olhada lá. Questão número 3 da banca VUNESP. Sobre equipamentos radiológicos, assinale a alternativa correta. Em todos os aparelhos emissores de raio-x, o líquido de refrigeração é um óleo isolante, no qual o tubo fica imerso e que cumpre também a função de desobstruir a alta tensão de alimentação do tubo. Letra B. Os aparelhos convencionais de raio-x estão divididos em 6 módulos básicos: o cabeçote, a estativa, a mesa, o mural, o gerador de alta tensão e o painel de comando. Letra C. A imagem tomográfica resultante é um mapa em escala de cinzas que está inversamente relacionada aos coeficientes de atenuação linear de cada tecido atravessado pela radiação. Letra D. Os tubos de raio-x são aparelhos de tomografia computadorizada, não utilizam alvo de tungstênio, trabalham alimentados com valores de baixa tensão em corrente contínua e corrente cátodo-anodo semelhantes aos dos aparelhos de raio-x convencional. E a letra E, os aparelhos de tomografia computadorizada multi-slice possuem no arco uma fileira de detectores e um feixe em leque de menor espessura. Bom, pessoal, essa questão foi a mais tranquila até agora no meu ponto de vista. Por quê? Observem bem o nosso item B. Ela diz que os aparelhos convencionais de raio-x estão divididos em 6 módulos básicos: o cabeçote, a estativa, a mesa, o mural, o gerador de alta tensão e o painel de comando. E esse, com certeza, é o nosso gabarito. Os aparelhos convencionais estão divididos nesses 6 módulos básicos mesmo.
o cabeçote, de onde se origina o feixe de raio-x, a estativa, onde fica fixado o cabeçote que permite fazer o direcionamento do feixe, a mesa, que permite acomodar o paciente e posicioná-lo para a aquisição das imagens, o mural, que cumpre a mesma função de posicionamento que a mesa, mas é utilizado para posicionamentos verticais do paciente ou paciente em ortostase, o gerador de alta tensão, que cumpre a função de elevar a tensão da rede a um valor necessário para gerar o feixe de raio-x, e o painel de comando, que é através dele que será feita a seleção dos parâmetros de controle e o acionamento do feixe de raio-x para aquisição da imagem. Questão de número 4 da banca IBFC. Os aparelhos de raio-x possuem vários componentes que são utilizados para o seu correto funcionamento, sendo correto afirmar que no caso de aparelhos fixos, então, correto afirmar em relação aos aparelhos fixos, localizam-se dentro da sala de exames o book vertical mural, a mesa de exames e o painel de comando. Localizam-se dentro da sala de exames o painel de comando, a ampola de raio-x ou o cabeçote e o book vertical mural. Letra C. Localizam-se dentro da sala o book mural, a mesa de exames e o cabeçote ou ampola de raio-x. Letra D. Localizam-se dentro da sala o gerador de raio-x, o negatoscópio e a mesa de exames. E a letra E. Localizam-se dentro da sala de raio-x o negatoscópio, a mesa de exame e o book vertical mural. Gente, essa questão aqui pega muita gente distraída. Por quê? Olha que detalhe interessante, ele fala que é correto afirmar sobre aparelhos fixos. E aí ele coloca tópicos como painel de comando dentro da sala de exames. Olha só, o painel de comando não fica dentro da sala de exames, tal como o negatoscópio também não tem a necessidade de ficar dentro da sala de exames. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C. Localizam-se dentro da sala o book, a mesa e o cabeçote ou a ampola de raio-x. E conforme está previsto na portaria 453, a sala de raio-x deve dispor somente do equipamento de raio-x e os acessórios que são indispensáveis para os procedimentos radiológicos a que destina. Questão de número 5. Dos fatores responsáveis pela intensidade do feixe de raio-x, qual aumenta o tempo de aplicação de alta tensão no tubo? Aí eu vou ter o tipo de gerador como alternativa a camada semirredutora como alternativa B, a corrente elétrica no tubo como alternativa C, o tempo de exposição como alternativa D, e o material do ânodo como alternativa E. É uma questão que parece boba, mas também pega muita gente. Mas se você tiver um pouquinho de atenção, você vai observar que, quando eu falo de intensidade, eu estou falando da minha maior corrente de MA, ou seja, minha maior intensidade, e o tempo de exposição, o que vai refletir numa maior quantidade de raios X. Então, a alternativa correta, letra D. Lembrem-se que quanto maior a intensidade da corrente, maior é o meu MA e o meu tempo. Consequentemente, maior será o número de elétrons disponíveis e, assim, maior a quantidade de raios X gerados. A questão número 6 da banca IBFC. Os efeitos da radiação no ser humano podem trazer consequências indesejáveis em casos de dose muito elevadas. Podemos dizer que é correto afirmar que, como efeito da radiação, a letalidade, ou seja, a morte imediata, pode ser causada por radiação aguda, radiação crônica, radiação genérica, radiação indeterminada ou radiação aplicada. Bom, pessoal, essa questão é bem tranquila, né? Eu estou falando de morte imediata. E para que eu tenha uma morte imediata em decorrência do uso de efeito do uso da radiação, eu estou falando de uma radiação aguda, ok?
Questão número 6, bem tranquila, alternativa A. Questão número 7. Assinale a alternativa correta sobre as características específicas do uso da CR, né? Radiografia computadorizada, e DR, radiografia digital, ou radiografia direta. Bom, CR, a aquisição é feita de forma direta, utilizando-se um chassi especial contendo uma placa digitalizadora capaz de armazenar a imagem latente. Bom, pessoal, o CR a gente sabe que não é a radiografia direta, então essa questão eu já vou eliminar. DR, após a exposição, o chassi exposto é colocado em uma leitora especial capaz de ler as informações contidas na placa digitalizadora e gerar imagem digital? Eu sei que não. Quando eu falo em DR, eu estou falando em radiografia direta, uma forma de você lembrar, onde eu não tenho chassi. Novamente, DR, após a leitura da informação, a placa digitalizadora, que também pode ser chamada de cassete, ou em alguns casos o pessoal coloca como chassi, que nem é o termo correto. É apagada e pode ser reutilizada para novas aquisições? Não, porque eu estou falando de DR. Letra D. DR, o conjunto composto pelo chassi, telas intensificadoras e filme, é substituído por uma placa digitalizadora composta por células capazes de detectar a radiação que atravessa o paciente e transforma essa informação em um sinal digital? Eu acredito que sim, mas vamos só confirmar a letra D. CR, a imagem latente gerada na placa digitalizadora durante a exposição é imediatamente transmitida ao computador? Não, né, pessoal? Isso é o que acontece no sistema DR. Então, a minha alternativa correta é a letra D. Radiografia indireta, sistema CR. Nesse eu vou ter o meu cassete, que vai passar por uma digitalizadora para então a imagem chegar ali na minha workstation para que eu possa trabalhar essa imagem. Já na radiografia direta, as imagens vão ser captadas pela placa, que é uma placa de circuito sensível à radiação, que gera a imagem digital e envia para o computador na forma de sinal elétrico. Aqui eu tenho uma imagem ilustrativa de um sistema DR. Questão de número 8. Leia as afirmativas abaixo sobre radiobiologia e assinale a alternativa. Atenção, incorreta. Letra A. Alguns tecidos são mais sensíveis do que outros à exposição à radiação. Letra B. As células reprodutivas são mais sensíveis que as células nervosas à exposição à radiação. Letra C. Os fatores físicos e biológicos afetam a resposta radiobiológica do tecido. Letra D. O principal objetivo do estudo da radiobiologia é entender relações dose-respostas da radiação. E letra E. Segundo a lei de Bergoni-Tribondeau, os tecidos de grande atividade metabólica são radioresistentes. Eis a questão. Ele pede a alternativa incorreta, que é a nossa letra E. A lei de Bergoni-Tribondeau fala exatamente o contrário. Ela não diz que os tecidos de grande atividade são radioresistentes, e sim que eles são radiosensíveis, que a sensibilidade das células à radiação é diretamente proporcional à sua atividade reprodutora e inversamente proporcional ao seu grau de especialização. Como o enunciado pede a incorreta, nosso gabarito, então, é a letra E para a questão número 8. Penúltima questão dessa primeira videoaula de questões do nosso simulado baseado em Pancas, IBFC e VUNESP. Assinale a alternativa que representa o correto conhecimento dos equipamentos radiológicos e a formação das imagens radiográficas, ou seja, eu quero a alternativa correta. A qualidade do feixe de radiação é inversamente proporcional à tensão, ao kV aplicado ao tubo. O feixe útil de radiação é uniforme em intensidade em um plano transversal, devido basicamente a dois fatores, a lei do inverso do quadrado da distância e o efeito anódico. Letra C. A imagem radiográfica de um objeto colocado após o feixe de radiação e o anteparo corresponde a uma projeção cônica desse objeto,
Esse é o princípio geométrico da formação da imagem. Letra D. Um exemplo de coeficiente de magnificação da imagem é a imagem cardíaca no tórax em PA, que é ligeiramente maior do que em AP. E por fim, letra E. Parâmetros para uma imagem radiográfica mais nítida e de melhor qualidade, evitando o flow geométrico, é a maior distância foco-anteparo, associada a menor distância objeto-anteparo e, na medida do possível, menor foco emissor de radiação. Qual foi a sua opção? Pois a alternativa correta, claro, é a nossa letra E. Primeiro tópico, letra A. A qualidade do feixe de radiação é inversamente proporcional ao kV? Não, né, pessoal? É diretamente proporcional. O feixe útil da radiação é uniforme em intensidade? Não, isso é exatamente o contrário ao que diz o efeito anódico. Lembra da nossa aula lá de física das radiações? A imagem radiográfica de um objeto colocado, ele mudou apenas uma palavra aqui, pessoal, o após. A palavra adequada é entre o feixe de radiação e o anteparo. Após o feixe de radiação e o anteparo, ela não vai formar imagem, certo? Letra D. Um exemplo do coeficiente de magnificação da imagem é a imagem cardíaca no exame do tórax em PA, que é ligeiramente maior? Não, ela é ligeiramente menor do que em AP. Então, alternativa correta, letra E. Parâmetros para uma imagem radiográfica mais nítida de melhor qualidade, evitando o flow geométrico. Eu tenho maior distância, foco anteparo, associada a menor distância, objeto anteparo, e, se possível, menor foco emissor de radiação, ou seja, um foco fino. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa da literatura para facilitar o entendimento de vocês. Para fecharmos essa primeira bateria de questões, questão número 10 da banca IBFC. As processadoras automáticas de filmes foram introduzidas nos serviços em 1942, sendo amplamente utilizada até os dias atuais. Sobre a parte em que se chama de banho de parada durante o processamento dos filmes, é correto afirmar que... Então, nós estamos falando sobre revelação de filme radiográfico. Alternativa A me dá a opção que o banho de parada trata-se da fase de revelação. Letra B, trata-se da fase de lavagem. Letra C, trata-se da fase de secagem. Letra D, trata-se da fase de fixação. E letra E, trata-se da fase de radiação. A alternativa correta, letra D. O banho de parada trata-se da fase de fixação. De acordo com a literatura Ciência Radiológica para Tecnólogos, Buchong, provavelmente a maioria vai conhecer pelo nome do autor, assim como Bontrager, Biasoli, Boisson, o fixador possui entre seus componentes o ácido acético, chamado de ativador, que faz o papel do banho de parada. Um ativador neutraliza o pH da emulsão e interrompe o processo de revelação. Bom, pessoal, encerramos as 10 primeiras questões do nosso simulado. Esse vídeo está disponível no YouTube a todas as pessoas que tiveram interesse em fazer o simulado, que está disponível online gratuitamente. O link está disponível aqui embaixo nesse vídeo. As demais questões estão disponíveis com exclusividade para os assinantes do Preparatório Radiologia AD, que o link está aqui embaixo nessa videoaula também. Se você ainda não está se preparando conosco, não perca essa oportunidade. Nós somos a maior plataforma de preparação para concurso do país, com mais de 100 alunos aprovados no país inteiro somente em 2019, com a preparação intensa para o concurso do IBSE e para todos os demais concursos disponíveis no país, independente da região. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, siga-nos no Instagram, no Facebook. Todos os dias nós compartilhamos questões, oportunidades de emprego, abertura de concursos públicos e materiais de apoios, todos esses gratuitamente para os nossos seguidores. Eu sou o professor Alisson Dutra e te espero na próxima videoaula. Um grande abraço e até lá!